Seja bem-vindo, Parlamento Nacional, hoje com os deputados Rui Barreto, do CDS, e Jacinto Serrão, do Partido Socialista. Hoje não é possível ter a presença do deputado Guilherme Silva, do PSD, porque à última hora tive um problema de natureza pessoal que o impede de estar presente neste programa. Temas para o debate: os 40 anos do 25 de Abril, a Madeira com 2 obras nas 59 obras estratégicas para o país, e ainda a questão do aumento do salário mínimo nacional, que é atualmente de 485 euros. Como é habitual neste programa, o primeiro minuto é sempre reservado para um tema livre à escolha de cada deputado. Hoje começo por Rui Barreto, do CDS. Muito boa noite. Eu trago 2 notas que considero positivas. Uma tem a ver com uma matéria da Lei 54/2005, que tem a ver com os recursos hídricos de domínio, os recursos de domínio hídrico, que são as propriedades que estão na orla costeira a 50 metros da praia-mar, portanto, do mar. E que tem levantado alguma polémica porque em 2005 foi previsto que os proprietários dessas habitações que estão junto à orla tinham que fazer prova da sua titularidade, porque existe uma carta régia de 1864, na altura ainda do rei Dom Luís, que dizia que essas propriedades são da posse do Estado e, portanto, a lei de 54/2005 obrigaria a isso. E isso tinha que ser feito até dezembro do ano passado, depois foi feita uma derrogação para junho deste ano, e eu tenho a informação que essa matéria vai cair sem prejuízo de que os titulares tenham que fazer prova da mesma, mas poderão fazer prova, esse exercício de provar a qualquer momento, ou seja, não estão com o stress de ter que fazê-lo até junho deste ano. E, portanto, esta é uma matéria que eu considero positiva, porque há aqui uma enorme dificuldade em fazer prova destas propriedades. Vai cair, permita-me que eu interrogue, finalmente vai cair a obrigatoriedade. Não é hábito neste minuto inicial haver uma interrupção, mas, enfim, até porque esta é uma questão que preocupa muita gente aqui na Madeira. Preocupa, nomeadamente, e naturalmente tem essas informações, pessoas porque do é deputado da maioria na Assembleia da República. Exatamente. Esta é uma matéria que está, nesta altura, a ser discutida pelo Governo da República e será alvo de uma decisão em breve, é isso? Do Governo da República vai ser tomada em breve. E havia esta obrigatoriedade de fazer a prova da titularidade destes prédios que estão junto a 50 metros da praia-mar, junto à costa, da orla marítima, e que têm suscitado enormes dificuldades para fazer prova, que têm que andar a recuar até 1864, e as pessoas manifestam quer conseguir reunir os meios de prova, quer meios financeiros. É extremamente difícil. Poderão fazê-lo a qualquer momento, sem que estarem obrigados a fazer. A informação que eu tenho é que vai deixar de estar a obrigatoriedade de Ou seja, vai deixar de haver um limite temporal para que as pessoas possam fazer prova das Exatamente. Das o que me parece-me ser, para já, um aspecto positivo. O segundo, e com isto também fazer referência e termino, realizou-se este fim de semana a 6ª edição do Madeira Island Ultra Trail, que reuniu 750 participantes, fez o percurso nos cumes da Ilha da Madeira com imagens absolutamente fantásticas. Participaram pessoas de 24 países. É uma valorização daquilo que é a natureza, daquilo que é a autenticidade, daquilo que é a valorização de uma ilha absolutamente fantástica. Eu acho que devemos apostar neste tipo de iniciativas. Queria só dar o Clube Montanha do Funchal pela sua organização. Isto é um cartaz turístico da região e é este tipo de eventos que valorizam e que nos posicionam face a outros destinos do ponto de vista distintivo. E, portanto, a minha saudação e que esta prova manifestamente continua porque vale a pena. Vamos então avançar para os temas que agendamos para o debate desta noite com os nossos convidados. Rui Barreto, começa pela questão do salário mínimo nacional. Enfim, esta questão dos salários e das pensões está na ordem do dia. A questão do salário mínimo nacional já é esse compromisso do Governo que, de certa forma, assume que é necessário aumentar, passar dos atuais 485 euros. Enfim, não se sabe para que valor, mas, de qualquer maneira, esta é uma necessidade que se impõe no país, do seu ponto de vista, ou não? Sim, é uma necessidade que, diria, estão reunidas as condições para que se possa aumentar o salário mínimo nacional. Devo recordar que em 2011 já tinha sido feito, em 2009, na concertação social com os parceiros e os patrões, um acordo para que houvesse lugar um aumento progressivo do salário mínimo nacional. Não foi feito porque, enfim, Portugal, em 2011, entrou em pré-bancarrota e fez um pedido de assistência económica e financeira, fez um contrato com os nossos credores e, manifestamente, esse contrato inviabilizou que se pudesse fazer, digamos,
uma atualização do salário mínimo nacional. O salário mínimo nacional, dizem os entendidos, deve estar situado à volta de 60% do salário médio português. Há hoje condições, por manifestamente também o cenário macroeconómico estar a melhorar, ou seja, a economia começa a crescer, e portanto já é um dado adquirido, começa a crescer, muito residual, e portanto, na casa do 1%. residual, mas está a crescer, é um sinal que é positivo, e tem de algum tempo esta parte se manifestado, quer patrões, quer sindicatos, para a possibilidade de aumentar o salário mínimo nacional. O Governo acha, e bem, que isto deve ser em sede de concertação, mas deu um sinal positivo, não deixa de ser relevante. Espero que, logo após as eleições europeias, porque acho que esta questão não deve ser instrumentalizada para estas eleições, nem sede de concertação, quer as entidades, quer os patrões, quer as entidades patronais, que estão favoráveis a um aumento, quer os sindicatos, se possa encontrar um plano para aumentar já e também aumentar progressivamente o salário mínimo nacional, que eu acho que tem um efeito. E que, para além destes 45 euros, não consigo dizer, mas não consigo dizer, não estou na posse de algo de estudos que se possa possibilitar isto. Julgo que deverá aumentar, fala-se em 500 ou até mais do que isso. Acho que isto também entronca noutra matéria, que foi feita e bem uma reforma do IRC. A reforma do IRC significa que são reduzidos progressivamente os custos de contexto para as empresas. A taxa de IRC vai reduzir progressivamente. Ora, se está a reduzir progressivamente também o custo para as entidades patronais, acho que há a possibilidade de também aumentar o salário mínimo nacional para os trabalhadores. É uma boa medida política. A questão que pode ter uma decisão de aumentar o salário mínimo nacional na economia, que consequências é que isto poderá ter? Portanto, não será tudo positivo, é capaz de haver aqui algumas outras consequências. Há quem diga que, por exemplo, no interior, onde se praticam, se calhar, uma maior quantidade de salários mínimos, no setor primário, por exemplo, que pode ter algum tipo de consequência, até pode representar desemprego, aumentar o salário mínimo nacional. Bom, eu não partilho dessa... Mas queria só apenas esclarecer. O acordo que foi feito não foi cumprido. Foi pelo Partido Socialista do aumento do salário mínimo. Não é verdade. E se houve congelamento da subida do salário... Ficou o Governo Socialista. Foi, mas também na história, e deste fim de semana um reputado semanário português, dizia que também nos governos do Tomar Soares, quando houve precisamente programas de assistência económica e financeira, foi onde o salário mais decresceu, porque houve inflação e houve recessão económica. Com o contrato de assistência económica e financeiro, não houve um congelamento do aumento do salário mínimo nacional. São reunidas agora as condições para poder aumentar, e é isso que consequências para a economia. Consequências. Por um lado, vai haver aspectos positivos, haverá mais dinheiro a circular. Eu julgo que o patronato tem vindo a se manifestar sobre esta matéria, obviamente que tem conhecimento sobre os setores e que representa e as consequências, e com certeza que até o Conselho Económico e Social também tem uma visão abrangente sobre estas matérias, já mediu com certeza estas repercussões. Julgo que para se pronunciarem de forma positiva face a um aumento do salário mínimo é porque consideram que terá um efeito positivo, e porque esse não será, nesta altura, reunidas as condições para o crescimento económico, que está a verificar o crescimento económico, que um aumento de 15 euros, se for para 500, porque eu não sei qual é o valor, um aumento do salário mínimo não se vai traduzir num aumento do desemprego. E, portanto, essa questão parece-me estar afetada até pela questão que eu referi ainda há pouco. Nós temos aqui um momento de enorme dificuldade, de emergência, em que foi preciso tomar medidas. O que interessa é que o país entre no trilho e que se comece, depois ainda temos alguma fase de consolidação que não terminará seguramente com o final do programa de assistência, e também já falamos sobre isso. Mas reunindo as condições para reduzir a carga fiscal, se comece por, precisamente, não só nas empresas, como já foi feito, e também este efeito do aumento de um custo de uma entidade patronal para com o trabalhador vem justamente compensado, porque também a tributação sobre os lucros diminui, mas se possa também aliviar progressivamente a carga que existe sobre o IRS e sobre as pessoas no geral. Queria avançar no programa para outra questão que tem a ver com as pensões e com esta questão da indexação que falou, é uma ideia que agora está em cima da mesa e que parece tem tudo para andar, que é indexar as pensões ao desempenho da economia e também à demografia. Isto já foi falado, já falamos de resto aqui num programa,
havia uma espécie de quase que de uma fuga de informação por parte do Governo, que seria assim, e agora é um documento da União Europeia que vem dizer que, em princípio, será assim. Foi negado. Não foi negado. Há um grupo de trabalho, efetivamente, para a reforma das pensões, que foi criado. Esta é uma questão séria. E é uma questão que deve ser olhada com muita objetividade, já que o referimos. Quem paga as pensões dos atuais pensionistas são a população ativa. E temos um problema, que é um problema que advém de uma situação positiva. É que as pessoas vivem mais e mais tempo e com melhores condições de saúde. Mas isso cria um problema na demografia. O investimento está a aumentar e, portanto, e com o problema demográfico da falta de problema da natalidade, há cada vez mais pessoas, a pirâmide etária é superior nos escalões mais elevados e, portanto, há uma tendência para pagar mais e estar menos pessoas a contribuir, para além de um fator económico que também tem aqui um peso que não pode ser negligenciado, que é a própria taxa de desemprego. Quanto menor for a taxa de desemprego, também menos contribuições, menos prestações e, portanto, o saldo da segurança social vem mais equilibrado. O que interessa refletir sobre esta matéria tem a ver com o seguinte: nós temos que garantir a sustentabilidade e não podemos estar com estas questões que foram feitas aqui, muito em cima da emergência e de um programa de assistência assinado com os nossos criadores, que é estar a fazer cortes e depois não haver uma previsibilidade nem uma sustentabilidade da fórmula das pensões. Aquilo que se está a estudar é no sentido de verificar o desempenho da economia e o desempenho demográfico, que tem a ver com estas duas questões, a esperança média de vida e a taxa de desemprego. Se poder indexar, o que é que significa? Se as pessoas viverem mais, e há estudos independentes que fazem essa, se as pessoas poderem viver mais, poderem ter um fator de sustentabilidade, que aliás foi criado até do Partido Socialista, o fator de sustentabilidade. E também pelo desempenho da economia. Isto para quê? Para garantir sustentabilidade, para garantir previsibilidade e para que as pessoas que estão no sistema, mas aquelas que venham a oferecer as pensões, possam saber quando é que vão oferecer. E segundo parece, esta questão será para essa via a expectativa que está a 2015. ser criada e que foi criada, enfim, as pessoas que estão agora a atingir a idade da reforma ou que estão muito próximas disso, de certa forma não se irá confirmar. Portanto, aquilo que eventualmente estariam a contar com uma reforma numa determinada altura, com este novo critério, vão ter reformas eventualmente mais baixas. Eu não sei, não estou na posse, aliás não conheço o estudo ainda, nem as conclusões. Mas é de prever que possa ser assim. O desempenho da economia também tem sido o que sim, mas eu não sei a partir do momento que este também tem vindo a aumentar. Exatamente, mas não sei em que pensões ou que pensões ficarão protegidas desta matéria. Agora, nós temos que pensar, um governo não pode pensar só para o próximo ano. Tem que pensar como é que vai pagar as pensões daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos. E é importante que aqueles que estão hoje a contribuir, nós próprios estamos a contribuir, também possamos ter direito a uma pensão, não é? Mal seria se assim não fosse. E por isso é para esse estudo que foi criado, esse grupo de trabalho para a sustentabilidade da segurança social, possa, tendo em conta projeções e tendo em conta a demografia e a evolução da economia, possam criar mecanismos para que se leve à sustentabilidade e que se possa garantir o pagamento das pensões. Mas com uma questão que seja ela discutida, isto é uma questão suprapartidária, isto é uma questão objetiva, não pode levar aqui... Pois, mas obriga a consenso, obriga a negociações, porque se não houver dinheiro para pagar pensões, não se pode pagar pensões. Portanto, é preciso criar mecanismos que levem à sua sustentabilidade. Agora, não sei efetivamente, não posso nem aliás o estudo ainda sair, para saber quem é que possa ficar abrangido, mas seguramente aqueles que hoje estão no ativo... vão ter que agora a probabilidade de apanhar já com estas novas regras. Avançar para um outro tema do debate que tínhamos agendado para este programa, é que tem a ver precisamente com as 59 obras que estão integradas no plano de obras estratégicas do país. Há duas da Madeira, que é o caso das repavimentações das pistas, exatamente do aeroporto da Madeira e também do Porto Santo. Enfim, apenas duas. Podemos considerar apenas, ou eventualmente ainda estão duas, não é? Não, a questão é saber se não haveriam mais obras da Madeira que pudessem ser contempladas neste plano, que é um plano, enfim, de plurianual, portanto, para vários anos. A maior parte das infraestruturas que estão neste Plano Nacional de Infraestruturas são infraestruturas ferroviárias, não temos ferrovia, não é? Temos rodovias, temos rodovias, mas também aqui convém dizer que os fundos estruturais 2014-2020
tem uma alocação própria, um programa operacional regional. E, portanto, a Madeira tem verbas para poder executar essas obras. Aquelas do reperfilhamento do aeroporto do Funchal e do Porto Santo está efetivamente aqui, que era uma matéria que até já estava decidida anteriormente. Eu acho que poderia-se eventualmente ter aqui incluído uma outra infraestrutura portuária, porque estamos a falar de infraestruturas aqui, ferroviárias, essenciais. Este conjunto de infraestruturas são importantes para quê? Para posicionar o país no horizonte de 2020, de 2020, face à competitividade e internacionalização da nossa economia. E, portanto, foi criado um grupo de trabalho independente que chegou a acordo, que ouviu 18 entidades, que ouviu as CCDRs todas do país e que chegou à conclusão que é importante ligar as infraestruturas portuárias por via do Atlântico Sul e do Atlântico Norte ao centro da Europa, e há também verbas para isso, para as redes transeuropeias de energia e transportes, e por isso daí a ligação de Sines até Caia e também de Aveiro, o corredor de Aveiro Internacional até Vilhar Formoso. Portanto, essa questão fica... E investimento nos portos, que é essencial, até porque pelo acordo que se possa suscitar o acordo de parceria Europa-Estados Unidos, onde pode aumentar aqui uma zona de comércio livre brutal, e com o interesse até do investimento que está a ser feito. O que eu gostaria de dizer é o seguinte: a Madeira tem verbas próprias através do plano operacional. E o que eu acho que se deveria ter colocado aqui, em relação às infraestruturas portuárias, era o aumento da pontinha. Eu acho que isto fazia todo o sentido. Nem percebo nem consigo entender como é que numa região que tem apostado no turismo, que o turismo é o seu setor essencial, o vetor essencial, e onde tem manifestamente o Porto de Cruzeiros, como é o movimento, será que breve trecho ultrapassado pelo Porto de Lisboa, mas tinha há muitos anos o Porto de Cruzeiros, sim, em média tem maior, meio milhão de 600 mil passageiros embarcados, não ter feito uma obra que já tinha sido feito estudos, que era o aumento da pontinha, foi concluída ainda num estado novo, no final talvez da década de 60, a segunda fase, e que já tinham feito estudos para a terceira fase. E porquê que não se aumentou? Porque isto é daqueles investimentos. É daqueles investimentos com absoluto retorno económico ou financeiro. Colocar lá dinheiro no aumento da pontinha, mais cruzeiros, mais taxas para a Pram, mais pessoas a desembarcar, mais gente a gastar dinheiro no comércio, mais gente a visitar a Madeira. Portanto, é aquelas coisas essenciais. Não percebo porque é que não se fez, eu também não percebo porque é que não... negocial, ou eventualmente a Madeira não foi ouvida sobre estas questões, ou não se fez ouvir, ou... Porque a Madeira anda um bocado, porque o Governo anda um bocado distraído, porque o Governo também anda muito preocupado com os processos internos de sucessão do Dr. Jardim, e talvez pouco ligado às questões que nos interessam, e porque então, está também a fazer ali um caso agostável, um caso agostável que na sequência do investimento da Lei de Meios, logo a seguir à junção das Fozes da Ribeira de João Gomes e de Santa Luzia, e que manifestamente o estudo também diz que esse próprio estudo do cais agostável que se está ali a fazer também diz que se a pontinha também não for aumentada, não for feito o aumento da pontinha, aquele próprio cais agostável é inviável. E se houver vagas superiores a 1 metro, também já não é possível acostar, porque o cais está muito mais a nascente do que o final da pontinha, e portanto não será possível. Eu acho que está-se a direcionar os recursos para o lado errado, e principalmente não está a haver aqui um cuidado de colocar as questões que são absolutamente essenciais, sendo que esta era uma obra daquelas de 2000 para cá que devia ter sido feita, porque já era previsível, porque os grandes construtores navais de turismo de cruzeiros estavam a investir em navios de maior escala. O turismo de cruzeiros está a ter um desenvolvimento absolutamente brutal, não é de agora, já era previsível este aumento, e por isso não se fez aqui este investimento. Seria enquanto deputado da Assembleia da República, se chegou a desenvolver alguma diligência no sentido de saber se de facto essa questão chegou a ser equacionada ou não? Eu cheguei bastante próximo do CDS. Esta matéria é uma matéria que deve, como sabe, é tratada entre o Governo Regional e o Governo da República. Eu também não tenho conhecimento, devo-lhe dizer, ao Sr. Deputado, em relação a isso, convenhamos. Também não conheço, em relação à região autónoma dos Açores, qualquer tipo de queixa em relação a esta matéria. O que me disseram é que estas infraestruturas eram infraestruturas de âmbito nacional, porque as regiões autónomas, quer da Madeira, quer dos Açores, tinham programas próprios específicos. Tanto mais que está em discussão a conclusão de algumas troços da Via Expressa e da Via Litoral,
e que está a levantar uma questão relativamente ao last mile que colocaram no acordo de parceria e que a Comissão Europeia não quer que Portugal gaste mais um euro com as infraestruturas rodoviárias, e que eu acho que é uma questão que deve ser olhada. Eu acho que o paradigma não é por aí, é para a competitividade e, portanto, não pode ser na conclusão das rodovias. Mas há algumas infraestruturas já feitas a jusante, ou seja, infraestruturas que já estão concluídas ou em pré-de-conclusão e que faltam pequenas ligações para levar aí. E que essa pequena ligação pode beneficiar de alguns apoios e pode criar efetivamente valor acrescentado, porque já há uma infraestrutura que carece de uma ligação a um parque empresarial, a uma estrutura hoteleira ou a um campo de golfe, que falta fazer uma ligação para potenciar investimentos que são importantes para a economia. Vamos avançar então para o último tema desta noite, a ver com os 40 anos do 25 de Abril, uma data que se assinala brevemente e que está a gerar alguma polémica, nomeadamente na Assembleia da República, sobretudo com os capitães de Abril, que inicialmente foram convidados, agora já dizem que não vão, ou só iriam se falassem. Como é que o Rui Barreto tem acompanhado tudo isto? 40 anos depois da Revolução. É uma data importante, uma data da fundação, é a fundação da democracia em Portugal. Eu acho que é uma data que não deve ser, ainda no sábado promovemos uma conferência com pessoas à esquerda e pessoas à direita, enfim, moderado por um jornalista, porque acho que esta matéria não deve ser não é necessariamente um património nem da esquerda nem da direita, é um património dos democratas, e houve democratas de esquerda e de direita. Eu acho, há uma questão aqui que é preciso explicar. A cerimónia das sessões evocativas do 25 de Abril no Parlamento, o Parlamento é uma sessão ordinária, enfim, os deputados têm que lá estar obrigatoriamente, têm que se restar e tudo mais. E, portanto, compete à Assembleia definir o modelo de celebração do 25 de Abril, que normalmente nem sequer intervém o Governo. Portanto, são os grupos parlamentares, o Presidente da Assembleia da República e o Presidente da República. E, portanto, existem um conjunto no caso dos militares, existe até uma associação, existe um conjunto de atividades e de celebrações em que tem uma participação. Quer dizer, a Assembleia define a Assembleia se deve ou não fazer, e, portanto, o modelo que sempre existiu foi grupos parlamentares, não o Governo, repito, e as duas figuras maiores da soberania, da representação do Estado português, que é o Presidente da Assembleia da República e o Presidente da República. E, portanto, eu julgava que há, às vezes, falta, talvez, de um bom senso para gerir esta matéria. De parte a parte. Eu acho que talvez ambas as partes. Presidente da Assembleia da República. Também. Temos uma sessão este ano, enfim, comemorativa do 25 de Abril, aqui na Madeira também, que não é muito normal, mas este ano vai acontecer, e que, enfim, também uma sessão que tem um orador convidado, Rui Barreto. Como é que vê também esta comemoração aqui na Madeira? Não sei, o que eu lamento é que tenha havido demasiado tempo sem a comemoração do 25 de Abril no Parlamento, na Assembleia Legislativa Regional. Esse é que é o aspecto a salientar. Ainda bem, boa hora que se retoma a celebração do 25 de Abril, porque tem-se celebrado o 25 de Novembro na Assembleia Legislativa da Madeira, que é uma data importante, mas sem o 25 de Novembro não teria havido o 25 de Abril, e, portanto, o 25 de Abril é uma data muito importante para a fundação da democracia, para a consagração de valores, para aquilo que hoje estamos aqui a fazer, que não era possível fazer antes do 25 de Abril, e, portanto, há valores tão essenciais que devem de ser das gerações, devem de ser dos democratas, devem de ser daqueles que estão na participação democrática, independentemente de serem de direita ou de esquerda. E, portanto, vejo isso como salutar, e talvez, e espero que prossiga no tempo a celebração do 25 de Abril. Não devemos omitir da história aquilo que a história foi. Muitas vezes até há uma tendência, quando chega um fim de ciclo, de apagar os nomes. Enfim, olha, ponto 25 de Abril, que já foi ponto Oliveira Salazar, ainda bem, mas para referir que a história é a história, e não devemos apagar da história, porque muitas vezes, e hoje infelizmente, até pegando um bocadinho na Europa, em que se fundou também se fez a paz na Europa há 60 anos, e que está a renascer alguns movimentos nacionalistas. Eu acho que é importante marcar as datas, explicar às futuras gerações quem é que fez, porque é que as fez, que valores é que estão ali consagrados, fazer a pedagogia da história, que é muito importante para que não se volte a cometer erros no passado. E espero que este ano prossiga. Rui Barreto, olhando para estes 40 anos, que balanço é que faz?
do 25 de Abril? Eu faço naturalmente um balanço positivo. Concordo um pouco com aquilo que disse o deputado Jacinto Serrão. Eu não sei se aqui na Madeira se fez bem o 25 de Abril. Acho que às vezes é melhor... Acho que às vezes... Mas o que é que falta? Bom, eu acho que faltou aqui talvez a sociedade ou as elites sociais terem tido a vontade de querer consagrar alguns aspectos que são importantes. Eu acho que nós evoluímos enquanto sociedade, não só pelo desenvolvimento que se cria no bem-estar, as infraestruturas, os equipamentos, os acessos, coisas que são tão básicas que nós talvez na minha geração já não dá importância, mas que são tão importantes. Faltou aqui, se calhar, a alternância democrática, é isso que está a faltou a participação democrática, a afirmação, o estar, as diversas visões culturais, por isso também nos faz colocar num mundo superior. É o ponto final nesta edição. Hoje, como vimos, não foi possível a presença do deputado Guilherme Silva do PSD, enfim, por razões de natureza pessoal, à última hora não pôde participar neste programa. Por hoje é tudo. Voltamos hoje a 8 dias com mais um debate parlamentar, desta vez com os deputados com assento na Assembleia Regional. Boa noite, fique bem.